Então o jogador da Ponte correu, ele puxou uma vez, ela, para. Aí ele foi bater o escanteio de novo, ele puxou de novo. Pô, aí na terceira tem que dar um pênalti, né? Fala, pô, aí com a bola rolando. Ninguém faz isso, né? Pô, aí tem que falar, mas, pô, não é possível, né? Quer dizer, eu daria o pênalti por isso até, porque até me irritou, porque ela parou o jogo várias vezes e o Vitinho continuou puxando e dane-se, né? Mas tudo bem, o Corinthians ia ganhar o jogo de qualquer maneira. O Charles ontem jogou bem também, né? No meio de campo ali, fazendo essa dupla. Ele foi o primeiro volante, né? Diferente, né? Porque não teve tanto espaço no ano passado, né? Então, e o Bidon um pouquinho, dando esse passo para frente, fazendo essa ligação, acho que foi diferente também, né? Da forma como ele vinha jogando no ano passado, né? Exato. Ontem não tinha o Ranieri também, né? Que é um jogador importante dessa defesa. Então, o Corinthians tinha também os seus desfalques, né? São 4 jogadores... O Garro, o Ranieri, o Memphis e Yuri Alberto são 4 jogadores dos melhores do Corinthians. Né? Talvez os 4 melhores. É que o Garro eu não coloco. Talvez o Mateuzinho, né? O Mateuzinho tá no... É o Breno Bidon, né? E o Bidon ontem que jogou como um homem atrás dos 2 atacantes, né? Jogou o Bidon, quando um jogador faz o que o Bidon fez, que é você ter um cara referência como o Garro, e ele tá sem jogar tanto tempo, o Garro, né? Mas ninguém fala nada... É porque o cara dominou a posição, né? Assim, porque você não vê todo mundo... A gente cita que o Garro é desfalque, mas ao mesmo tempo ninguém fala, pô, sem o Garro o Corinthians não vai. Mas o Bidon tomou conta ali. E quando o Bidon joga, ele pode atuar nos lados, nesse losango, em qualquer um dos 2 lados, preferencialmente do lado esquerdo. E como homem atrás dos atacantes. Ou seja, jogador muito versátil, jogador muito valioso. Eu acho que não vai ficar muito tempo no Corinthians, não. Belíssimo jogador, não é por causa do lance da final da Copa do Brasil. Já jogou muito mais do que o Moscardo, por exemplo, quando surgiu no Corinthians. Se você for lembrar do Gabriel Moscardo, tá no Reims, não tá? Não sei, foi emprestado. Né? E a volta do Pedro Raul? Assim, vocês acham que ele vai ser útil ao longo da temporada? Porque a torcida nunca gostou muito dele, né? Jogou 10 minutos, né? Ele entrou no lugar do Vitinho, né? Ele teve um lance, estava impedido, né? Mas veio a bola a caráter ali para ele finalizar, ele errou. O Pedro Raul é um jogador que precisa ser municiado, né? É um jogador que ele põe a bola na rede, mas ele tem que ser municiado. Então, normalmente, o Pedro Raul ele funciona melhor em times médios por causa disso, né? Aquele cara que fica na área, então você tem a possibilidade de um contra-ataque, de um cruzamento, uma jogada de escanteio. Quando você tem poucas oportunidades de gol, precisa de um cara matador. Quando ele vai para um time como o Corinthians, que precisa mais da parte técnica, tem que sair da área, fazer um pivô, fazer uma jogada, aí ele deixa a desejar. Mas o Corinthians, a gente não pode esquecer, ano passado tinha Héctor Hernandes no elenco, né? Fez um gol contra o Bahia, inclusive, na Fonte Nova. Fez um gol contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, que foi importantíssimo até. Exato. Foi na chegada do Dorival, né? Mas, assim, é um cara que você pode ter no elenco para isso, né? Precisa ganhar um jogo, tá empatando em casa, põe na área lá. Goiás, Vasco, até o próprio Ceará o ano passado. Botafogo. Ele foi bem. Você foi pra... ele foi bem no Goiás. Ele foi vice-artilheiro do Brasileiro no Goiás. No Goiás ele foi bem. No Botafogo ele foi muito mal. No Vasco ele foi muito mal. No Ceará... O Ceará caiu. Fez gol, né? Mas ele foi o artilheiro do time. Foi aquilo que ele falou. Você tinha era o Lucas Mugni passando para ele, você tinha o Galeano correndo de um lado. Mas para time gigante, cara, que vai brigar, não serve, com todo o respeito. Acho que eu acho que ele está ali no Corinthians porque o Corinthians ainda não arrumou um time para emprestar ou para vender e tal. E o Corinthians está sem Depay e Yuri, está jogando com os 2 reservas. Por isso que ele entrou. Mais um lá, né? Essa janela vai ter março, né? Isso. Tem tempo aí. É curioso, porque o calendário desse ano é tão maluco. Pra gente é ótimo, porque nós estamos falando dos jogos aqui. É um calendário diferente de tudo. Em anos passados, a gente estaria falando de copinha. Sim. Não estaria falando de Campeonato Paulista, nem no Carioca, nem no Mineiro, nem no Gaúcho. Pra gente é ótimo, mas acho que assim, os jogadores não tiveram muito tempo de descanso. E alguns times começaram esse ano do jeito que terminaram. Corinthians começa bem, deixou um título no final do ano passado, foi campeão da Copa do Brasil, começou em alta. Mas precisa ver Palmeiras... também o reflexo do adversário, porque a Ponte não fez nenhum esforço para... Não conseguiu, né? Foi incapaz de... A Ponte foi campeã da Série C. Mas, Léo, há algo revelador nessa primeira rodada. Qual? Que é o seguinte, vamos pegar os 4 grandes de São Paulo. Né? Corinthians terminou a temporada bem, começa bem. Começa pelo menos de uma forma equilibrada, dentro daquilo que se esperava, sem seus principais jogadores, mas o suficiente para não ter susto nesse primeiro jogo.
Palmeiras, que ano passado, aliás, há duas temporadas não conquista um título, já começa meio assim, mas vence. Pelo menos joga contra a Portuguesa, consegue uma vitória mínima, né? O Abel vai ter que trabalhar bastante essa temporada com os principais jogadores. O Santos joga na Vila, estreia Gabigol, vence de virada. É um bom momento para a torcida. Escapou do rebaixamento, ficou legal, começa bem. O São Paulo é o mesmo do ano passado, com os mesmos problemas. Começa a temporada mal. Perde para o Mirassol. Mirassol, que foi bem no ano passado, começa bem. Então tem algumas semelhanças, pelo pouco tempo que os times tiveram para se preparar, para mudar alguma coisa, enfim. Você olha para o Corinthians, faz 3 semanas estava decidindo a Copa do Brasil. Dia 21, né? Foi outro dia, cara. Então, é uma maluquice. Esse calendário é maluco, assim. Muita gente elogiou, eu acho que há melhorias em relação ao passado, no que diz respeito à antecipação do início do Campeonato Brasileiro e tal, mas tem muito gargalo ainda. Tem. O caso do Corinthians, por exemplo, até falei isso na transmissão da Band News FM, o calendário brasileiro é um perde-ganha, nunca é um ganha-ganha. Não. Então o Corinthians ele ganhou, como o Cruzeiro, o Vasco e o Fluminense, a chance de jogar o Brasileirão tranquilo e decidir a Copa do Brasil depois. O Corinthians foi o time que aproveitou e foi campeão. Mas o Fluminense, por exemplo, sem ter esses jogos de meio de semana de Copa do Brasil, aproveitou para atropelar todo mundo na reta final e chegar na Libertadores. Então ele também aproveitou de algum jeito. Só que agora o Corinthians tem o perde. Qual é o perde? Ele vai começar a temporada sem descanso. Sem seus principais jogadores. O Flamengo também a mesma coisa. O Flamengo dia 17 estava decidindo o Campeonato Mundial. Exato. O Palmeiras pegou uma semana a mais lá em junho, quando voltou da Copa do Mundo, que não jogou contra o Santos, depois teve que fazer 2 jogos em data FIFA. Então é sempre um perde-ganha, nunca é ganha-ganha. Eu acho que esse foi um erro estratégico do Palmeiras no ano passado. De querer ter essa semana após, né? Exatamente. E aí não adiantou nada porque jogou com o Santos desfalcado do mesmo jeito e depois perde o campeonato no fim. Mas enfim... Eu acho que quem está assistindo fala assim, vocês não se contentam com nada, vocês só reclamam, né? Mas a gente tem que ser crítico, né? Sim, volto a dizer, pra gente é ótimo que tenha jogo. O nome do programa é esse aqui, Bola Rolando. Olha lá a bola rolando aqui, ó. A gente está feliz da vida. Só que para o preparo dos times, contratações, os times estão começando praticamente sem nenhuma contratação, ou 1, 2 no máximo, sabe? Então já começa a temporada sem reforços. Os reforços vão se estender durante as próximas semanas de janeiro, mês de fevereiro, começo de março. Aí a gente vai saber quem é que conseguiu dinheiro para contratar. Alguns clubes vão ter que fazer mágica. Uns contratam até sem dinheiro. O Corinthians está trazendo o Gabriel Paulista e o Matheus Pereira do Fortaleza. Né? O Gabigol veio sem dinheiro também. Vai ter que pagar salário, só o salário, porque o empréstimo... E o salário é alto, hein? O Cruzeiro está pagando uma parte. Está pagando metade, né? Mais da metade. Mais da metade. É que o Cruzeiro faz uma conta diferente, para não dizer que é a metade. É luvas e uma parte do salário. E o Santos paga. Então, se você juntar tudo, o Cruzeiro paga mais que o Santos. Mas é porque tem luvas no meio, aí faz uma conta para... Sabe, um sofisma, né? Nosso colega... Não, eu não pago metade. O Santos fala, eu não pago metade, eu pago 30%. O nosso colega Jorge Nicola outro dia disse que o Bilal custa para o Santos mais do que o Gabigol. O salário do que a minha o Santos informação paga é para o que Bilal... ele ganha 750 mil por mês, não é mais do que o do Gabigol. A minha informação, mas lógico, cada um tem a sua informação, com todo respeito. Mas é uma contratação inadmissível, o Bilal. Porque o Bilal, primeiro... O Voivoda falou sobre ele. Ninguém conhece o Bilal. E eu falo isso muito lá. Alguém enganou o presidente do Santos. Precisa descobrir quem é. O presidente deve saber. Não, o Bilal bom... Porque o Marcelo Teixeira deu uma... O Bilal bom, ele joga no Mali. A gente transmitiu outro dia aqui, o jogo do Mali. Senegal, né? Senegal? Não, contra o Senegal. Contra o Senegal, no Mali. O Kaká, o presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista e falou que foi um pedido do Voivoda, que ele insistiu pelo Bilal. E o Voivoda falou... Aí o Voivoda vai lá e disse, não pedi nada. Disse que não. Então, quem está entre... Não quero Bilal, não. Vê se concorda comigo, Bernardo. Quem está entre o presidente e o treinador, que falou para o presidente isso, é o elo ali errado. Porque se o cara nega... numa entrevista, você negar o que o presidente falou
e o presidente falar que você disse, alguém ali no meio enganou. E o camarada mantido no cargo de técnico. Você chegou assim e falou, não fui eu. E segue lá, ou seja, não foi ele mesmo. Não foi ele mesmo, Foi ele exatamente. Alguém com o canto da sereia. Tem alguém aí que não está falando a verdade. Um diretor de futebol, talvez? Não sabemos. Não sabemos, né? Coisas que a gente não entende do futebol, Jesus. A gente já vai falar sobre o Santos, mas só pegando o gancho Corinthians ainda, porque o Corinthians está anunciando o Gabriel Paulista, jogador de 35 anos, hein? 35. 35 anos, ele que chega e afirma estar pronto para jogar. Nos últimos anos eu tive problema físico, que é normal, acho que todos os atletas têm os problemas, né? Mas já consegui recuperar, voltar à minha forma física. Então me sinto bem. Nos últimos jogos já me encontro super bem, sem nenhum problema. E, claro, o calendário brasileiro é um pouquinho mais difícil em questão, né? Jogos, um em cima do outro, a cada 2 dias tem jogo. Então, eu já venho me preparando psicologicamente. E, claro, fisicamente também eu já vinha treinando com Besiktas, né? Então, a gente estava em meia temporada. Então, acho que não vai ser um problema. Então, eu tô pronto para, se o Dorival me precisar no próximo jogo, eu já estarei pronto fisicamente e vou estar ali para tentar dar o meu melhor. Gabriel Paulista ou Félix Torres? Gabriel Paulista. Mas assim, precisa ficar atento com o estado físico dele. Ele sofreu 3 lesões no ano passado. 3 lesões grandes. É um jogador, como você bem falou, de 35 anos, que viveu ali a melhor fase da carreira no Valência, né? Até se envolveu numa polêmica complicada ali com o Vinícius Júnior, né? Jogou no Arsenal, sem ter bola para jogar no Arsenal. Isso. Lá que caiu na Real, né? Ele sai do Vitória e vai direto pro Arsenal, né? Acho que ele passou pelo Villarreal um tempo e tal, mas ele... A compra dele pelo Arsenal, exato. Arsenal, e não é o homônimo dele, o Gabriel Magalhães, né, que joga muito mais bola do que ele, né? Ele joga pelo outro lado, ele é o chamado zagueiro central antigamente, né? Hoje o pessoal fala zagueiro pelo lado direito e tal. Agora o Corinthians tem... Não sei se é uma posição que tinha necessidade de contratar um jogador com esse risco, né? Então, mas já perguntei, Gabriel Paulista ou Félix Torres? Não, o Corinthians tem. Tá indo pro Inter, mas pode não ir mais, por causa de dívida com o empresário, essas coisas. A última notícia é que talvez não vá. O Corinthians tem o André Ramalho e o Gustavo Henrique, que são titulares absolutos. Kaká. O João Pedro Choca, ele jogou praticamente o segundo turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Kaká. Bem, o Kaká é o quarto na fila, cara. Acho que não tem problema você ter o Kaká como quarto. Você também não pode ter um baita zagueiro com o seu quarto. O Choca jogou muito bem no Ceará, quando foi emprestado pro Ceará. Depois, no ano passado, ele perdeu muito desempenho no Corinthians. Né? Mas no segundo turno, o Dorival recuperou ele, só que nas finais ele preferiu colocar a experiência do André Ramalho em campo e o André... Gustavo Henrique. Isso. Seguraram, né? E você tem 4 caras, agora você tem o Gabriel Paulista, 5. Não sei se havia essa necessidade toda de contratar um jogador. Agora o Matheus Pereira, que está chegando, vai ser anunciado se não for hoje, amanhã. Ele é a cria do Terrão. Cria do Terrão, chamado no começo da carreira de Matheus Pirulão. Que ele tem 1,83 m, jogou muito bem. Matheus Cavadinha, né? Por causa daquela cavada na final da Copa São Paulo contra o Flamengo, né? Que ele perdeu o pênalti, né? 1,83 m, bom jogador, canhoto. E era titular no time do Fortaleza, né? Na reta final ali agora. Foi titular, um jogador de criação também. Que aí eu acho que é uma função, uma posição que o Corinthians está precisando ali, né? Ele jogaria como um homem no losango pelo lado esquerdo, né? Acho que sim. Ele começou a carreira como meia, mas ele foi vindo para trás. No Fortaleza jogou como volante. Exato. Exatamente. Vamos ver se o Corinthians vai ter fôlego para outras contratações, outras aventuras aí, sem dinheiro. O transferban é uma dádiva nesse caso, viu? Que impede a turma de fazer loucura. É verdade, é verdade. Tem que pensar 2 vezes. Né? O transferban você não pode. Né? Você não pode fazer loucura. Vou tomar um transferban para não... Os caras vão botar o pé no freio. O São Paulo, Corinthians, Santos, Botafogo. Agora quem está à frente aí é o Marcelo Paes. Ele vai ter que se virar para contratar sem dinheiro, com transferban, sem transferban. Eu tenho um pé atrás com o Marcelo Paes. Não, como pessoa não, de forma nenhuma. Nada pessoal. Ele sempre me tratou muito bem, muito bem. Ele trata as pessoas muito bem, o Marcelo Paes. Mas eu acho que no Fortaleza ele deu umas derrapadas ali. É apenas
um comentário que eu faço sobre a carreira dele como um gestor. Sim, mas é responsável pela visibilidade do Fortaleza, pelos títulos conquistados, pela melhora do CT do Fortaleza. Sim, ele tem um grande mérito que foi a contratação do Juan Pablo Vojvoda. Do Rogério Ceni. Mas assim, no meio do caminho ele patinou, quando trouxe Marcelo Chamusca, Zé Ricardo, Anderson Moreira, Renato Paiva. É que se você for olhar para o macro, talvez, né, Berna? Ele tira o time da Série C e leva para a Libertadores. Não, é lógico que ele fez um bom trabalho, mas não dá para encarar o Marcelo Paes como o salvador da pátria, como uma pessoa que não erra.